Olá, seja bem-vindo ao Pílula para a Alma. Este canal é dedicado à leitura bíblica diária e eu, Viviane, convido você a nos ajudar a disseminar esta importante decisão. Se inscreva para não perder nenhum vídeo, já adianto que o próximo será amanhã. Clique no joinha e compartilhe com alguém que também gostaria de ler toda a Bíblia. Hoje daremos continuidade à leitura bíblica do livro de Mateus, capítulo 12. Vamos? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é o maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele disse-lhes: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse a aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, foram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que estava dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não condenará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o murrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios se esperarão. 22, né? Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa?
Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo será perdoada aos homens? Não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. A raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disso fala a boca? O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal? Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que esta aqui, quem é mais do que Jonas? A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que esta aqui, quem é mais do que Salomão? E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra? Então diz, voltarei à minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora da sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E diz-lhe alguém, eis que estão ali a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Finalizamos a leitura aqui do capítulo 12. Deixa um amém aí nos comentários, compartilha com alguém que gostaria também de ler toda a Bíblia conosco. Tenha um excelente dia. Grande abraço a todos.